Irmãos, agora chegou o momento da palavra do Senhor. E nós queremos fazer uma oração de iluminação para que Deus venha estar falando aos nossos corações nesse momento. Senhor Deus, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo, que é o nosso iluminador, Deus, ele possa esclarecer, Pai, em nossas vidas a Tua palavra. Para que a gente não queira somente ouvi-la, Deus, mas que nós possamos praticar essa palavra que seja digna de toda aceitação para todos nós que estamos aqui a ouvir a Tua palavra. Fala, Pai, mesmo à distância, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Queridos, eu convido os amados irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos dos 50 ao 58. 1 Coríntios 15, dos 50 ao 58. Assim diz a palavra do Senhor. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aqui primeiro está focado? Vai. Irmãos, nós vemos nesse texto algo bem peculiar e tem muito a ver com o que nós estamos vivenciando hoje, né? Eu acredito que muitas pessoas hoje não estão com medo do vírus em si. Eu estou falando para muitos crentes, né? Nós que estamos aqui ouvindo, nós da IPI do Massapê, por exemplo. Muitas pessoas estão com medo de quê? Da morte. Muitas pessoas estão com medo de ser tragada pela morte. E nós vemos nesse texto que nós, como cristãos evangélicos, nós, como cristãos protestantes, nós de maneira nenhuma podemos ter medo da morte. Paulo uma vez já falou que a morte para ele era lucro e o viver era Cristo. Que nós, irmãos, não possamos estar preocupados em morrer. É claro que devemos estar tomando os cuidados necessários, né? Para que esse vírus, essa pandemia não assole na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Nós, como o IPI do Massapê, estamos tomando os cuidados necessários, visto que estamos fazendo o culto dessa forma, né? Mas medo da morte nós não podemos ter, porque a Bíblia diz que vai chegar um momento no abrir e fechar de olhos que a trombeta vai tocar. E quando essa trombeta tocar, irmãos, os mortos vão fazer o quê? Ressuscitar. Mas eles não ressuscitarão com um corpo normal. O corpo não será mais o mesmo, será um corpo incorruptível. Um corpo que a traça, que a velhice, que a doença, que o coronavírus, nada disso vai o quê? Matar. É um corpo que somente Deus pode o quê, irmãos? Nos dar. Mas esse corpo incorruptível é para a igreja do Senhor.
esse corpo corruptível para a igreja que aqui na terra venceu os males, venceu as depressões, venceu as pragas, venceu tudo que vinham sobre eles, perseverando até o fim. E no final de tudo isso, a morte, que é tão temida por muitos, mas por nós cristãos não deve ser, ela é tragada. Há uma vitória. E essa vitória da morte só há em somente um nome: Jesus Cristo. Por isso que em Coríntios Paulo vai falar que nós devemos ser firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor, irmãos. Porque não é vão o que nós estamos fazendo. Não é vão o nosso trabalho no Senhor. Que Deus abençoe a sua igreja. Que Deus continue abençoando todos nós. Vai passar em nome de Jesus esse vírus, vai passar essa praga, daqui a pouco nós vamos estar reunidos com os irmãos, daqui a pouco nós vamos poder estar abraçando os irmãos, fazendo aquilo que nós costumamos a fazer, dar um abraço, um beijo, desejar a paz. Mas enquanto isso, vamos ficar em nossos lares, vamos seguir as recomendações, vamos estar em quarentena na medida do possível, né? Sair só se for o último caso, e Deus vai abençoar a nossa igreja, a IPI do Massapê. Que Deus, irmãos, continue abençoando toda a nossa igreja em nome de Jesus. Recebamos a bênção do Senhor, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com toda a igreja do Senhor. Os irmãos afirmam dizendo: amém.